ser escravo, né? Ser escravo do pecado, do medo e Sim. como que Deus transformou isso na sua vida. A minha família ela sempre teve envolvimento com possessões demoníacas. Eu tenho parentes que tinham possessões demoníacas constantes dentro da minha casa. E era meio que marcado na minha casa o local onde isso rolaria da próxima vez, né? Então, eu literalmente cresci vendo isso. Era um ambiente para mim comum, mas apesar de ser comum, não deixava de ser assombroso, né? Para uma criança ou um adolescente. E minha mãe também, por diversas vezes, ficou possessa. E aquilo me trazia grande medo, né? Literalmente muito medo. Ao ponto de já com 17 anos de idade, que foi quando a minha irmã casou, e a gente dormiu sempre no mesmo quarto, e quando ela casou eu me vi sozinho no quarto. Até então ela dividia comigo os medos, né? Então, quando você divide o medo, o medo fica mais leve, né? Verdade. E a partir dali, quando ela casa, eu me vi sozinho, cara. E agora o medo era só meu. E aí eu passei algumas noites, quando eu não conseguia suportar o medo, de eu ir pro quarto do meu pai com 17 anos de idade, bater na porta do quarto dele, pra dizer: eu tô com medo, eu preciso dormir no pé da sua cama e no chão, porque no quarto eu não fico. Dá um cantinho pra mim aqui. E assim, meus pais não conheciam a Cristo, não tinham também o que me oferecer pra não ter medo, então tipo, esse espaço. Fica aqui. Isso por muito tempo. Nessa idade de chegar e ir pro quarto, assim, sozinho, foi durante pouco tempo que logo eu me converti. Mas assim, isso veio a vida inteira. Quantas vezes eu e minha irmã fomos até o quarto dos meus pais, né? Da mesma maneira. Mas pra mim o mais chocante era porque um cara de 17 anos, brother. 17 anos. Tanta coisa que eu já fazia, né? De homem, de adulto, o macho. E aquela fase pra se afirmar. Correndo pra dentro do quarto dos meus pais, cara. Sim, com medo, imagino, literalmente. Né? E porque eu cresci nesse ambiente, minha mãe possessa por demônios, muita briga dentro de casa, meus pais presos ao álcool. Eu nunca vi meu pai num bar, né, bebendo fora de casa, mas meu pai bebia muito dentro de casa, junto com a minha mãe. Era muito constante. Eles sozinhos, só os dois, tomavam tipo assim 1 litro de conhaque a cada 2 dias, fora o resto de coisas que eles bebiam, de cachaça mesmo e cerveja, e aí vai. E aquele ambiente pesado dentro de casa, né? Esse era o cenário que você tinha lá. Eu perdi a relação com meu pai com 14 anos de idade, mais ou menos. Eu sempre fui muito amigo do meu pai sempre foi muito presente. Meu pai me ensinou a jogar bolinha de gude, rodar peão, fazer pipa, né? Fazer balão, e sempre me acompanhou muito. Só que com 14 anos de idade, por causa dessa atmosfera também espiritual dentro de casa. Ambiente também, né? O ambiente, que também traz a sua influência. Eu perdi a relação com meu pai, porque um dia eu disse pra ele que não dava pra trocar ideia com ele porque ele tava sempre bêbado. Que era uma realidade, mas que nunca, como filho, eu deveria ter dito isso pra ele, certo? Entendi. Ele tava sempre embriagado e não dava pra trocar ideia mesmo. Sim. E eu irritado ali, né? 14 anos é talvez a idade que você quer mais trocar ideia, que agora, tipo, né? Você tem uma troca de ideia com um adulto, né? Exatamente. E eu não tinha esse pai mais em casa, porque, e apesar dele estar em casa, não tinha essa relação. E a partir